E aí, pensa só, e se fosse possível consertar um osso usando uma cola superpotente inspirada numa criaturinha que constrói castelos de areia debaixo d'água? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai analisar de perto um novo material de enxerto ósseo que promete fazer exatamente isso. É uma promessa de revolucionar a forma como o nosso corpo se regenera. Bem, aqui está o nosso roteiro para entender essa inovação. Primeiro, a gente precisa entender qual é o problema com os enxertos atuais. Depois, vamos conhecer esse adesivo bioinspirado, ver como ele foi testado na prática, analisar os resultados que, olha, são surpreendentes. E, por fim, vamos conversar sobre o impacto que isso pode ter, da clínica odontológica até um centro cirúrgico. Ok, para começar, vamos entender qual é o tamanho do desafio. Para colocar um implante dentário, por exemplo, é preciso ter uma base óssea bem firme. Mas e quando essa base simplesmente não existe ou é muito fina? É aí que os enxertos entram em cena. O problema é que os métodos que a gente tem hoje em dia estão bem longe de serem ideais. Pois é, a realidade é essa. Muita gente que vai atrás de um implante acaba descobrindo que não tem osso suficiente ali na mandíbula para segurar o pino. Essa falta de estrutura é um obstáculo bem comum e, vamos ser sinceros, frustrante no caminho para um novo sorriso. E isso precisa ser resolvido antes de qualquer outra coisa. É aqui que a gente vê o contraste gritante. Os materiais de enxerto que a gente usa hoje são, na maioria das vezes, tipo areia molhada. Sabe, são partículas soltas, difíceis de colocar no lugar, que não mantêm o formato e ainda por cima precisam de uma membrana, uma barreira para não se espalharem. O ideal seria algo mais parecido com uma argila de modelar, um material coeso, que cola onde precisa, fica firme e simplifica o trabalho todo. Então a pergunta é, como a gente sai da areia molhada e chega nessa argila forte? A resposta veio de um lugar que a gente nem imaginava, da própria natureza. Vamos conhecer agora o adesivo bioinspirado que promete mudar completamente esse jogo. Bom, conheçam o TTCP-PS. O nome parece um trava-línguas, eu sei, mas a ideia por trás dele é simplesmente genial. Pensa numa pasta que pode ser injetada e que gruda firme no osso, mesmo num ambiente todo úmido, como a boca. E o mais incrível é que ela endurece sozinha em poucos minutos, sem precisar de luzinha nem nada, formando uma estrutura sólida exatamente onde ela é necessária. E a inspiração por trás dessa tecnologia é fascinante. Os cientistas foram observar o verme de castelo de areia, uma criaturinha que constrói a própria casa debaixo d'água colando um grão de areia no outro. Eles basicamente imitaram a proteína superadesiva desse verme para criar uma cola para ossos. É a biomimética na sua forma mais pura e brilhante. Mas o que faz esse material ser tão especial é que ele não é só um preenchimento passivo, sabe? Ele é um andaime ativo, inteligente, ele gruda com uma força impressionante, endurece super rápido e o mais importante de tudo, com o tempo, o corpo o reabsorve e coloca no lugar um osso novinho em folha, totalmente natural. Mas claro, uma ideia, por melhor que seja, precisa ser comprovada na prática. Não adianta só falar. Então, como é que os pesquisadores colocaram essa super cola de osso à prova? Eles a compararam diretamente com os materiais que já existem num estudo pré-clínico super rigoroso. O método foi bem direto ao ponto. Os pesquisadores criaram um pequeno defeito, um buraquinho padronizado na mandíbula de ratos de laboratório. Aí, eles preencheram essa falha com o TTCP-PS em um grupo e com os materiais de controle nos outros grupos. Depois de algumas semanas de cicatrização, eles usaram exames de imagem de altíssima resolução para ver o que tinha acontecido ali dentro. A grande pergunta na mesa era: será que esse adesivo novo realmente faria alguma diferença na formação de osso, se comparado com os métodos tradicionais? A ciência sempre parte do princípio de que não haveria diferença, a chamada hipótese nula. Mas os resultados contaram uma história bem diferente. E agora, o momento da verdade. Os dados e as imagens revelaram um vencedor bem claro. Vamos dar uma olhada no que os pesquisadores descobriram. Essa tabela aqui resume as observações de um jeito bem fácil de entender. Enquanto os materiais de controle não deram conta do recado, com o preenchimento incompleto, sem conseguir manter o enxerto no lugar, o TTCP-PSX saiu muito, mas muito melhor. Ele manteve o defeito bem contido, bem fechadinho, o que permitiu que a área fosse totalmente preenchida com o osso novo. E os números, claro, confirmam o que as imagens já mostravam. Esse gráfico deixa claro que depois de 12 semanas, a quantidade de osso novo que se formou com o TCTPS-PS foi significativamente maior do que com qualquer um dos materiais de controle. E não foi uma diferença pequena, não. Foi uma diferença estatisticamente relevante. Mas olha que interessante. Não é só sobre a quantidade de osso, é também sobre a
qualidade. O TTC-PPS foi o único material que conseguiu formar osso cortical, que é aquela camada externa mais densa e resistente do osso. Isso é fundamental porque é essa camada que dá força e estabilidade para a área que foi regenerada. E quanto à força? Se liga nesse número. Depois de endurecido, o TTC-PS é mais de 5 vezes mais forte que o osso esponjoso natural. Isso quer dizer que ele não só preenche o espaço, mas ele já fornece um suporte estrutural super robusto desde o comecinho do processo de cicatrização. Ok, resultados de laboratório tão promissores assim levam a gente para uma pergunta óbvia. O que isso significa para os pacientes no mundo real? Vamos explorar agora qual é o impacto clínico e as futuras aplicações dessa tecnologia. As possibilidades vão muito além da odontologia. Pensa na ortopedia, por exemplo. Usar essa cola para estabilizar fraturas complicadas ou para fortalecer vértebras que estão fracas por causa da osteoporose. Ou então na cirurgia de trauma, onde colar fragmentos de osso num ambiente com sangue todo úmido é um desafio gigantesco. O potencial aqui é vasto. No fim das contas, o resultado final para os pacientes e para os médicos é muito claro. É um caminho mais simples e mais eficaz para a cura. Procedimentos que hoje são super complexos poderiam se tornar mais rápidos, com menos necessidade de usar outros materiais e, potencialmente, com custos menores e resultados ainda melhores. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Essa cola óssea, inspirada no verme de Castelo de Areia, é um exemplo poderosíssimo de como a natureza pode oferecer soluções geniais para os nossos problemas. Que outro segredo será que ela ainda guarda só esperando para serem descobertos e nos ajudarem a reconstruir a nós mesmos?